E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, deixa o like aí, comenta, compartilha, ativa o sininho, se inscreve, ativa o sininho. É tudo um processo, né? Você tem que aprender sobre o processo. E a gente vai fazer um vídeo sobre isso ainda. Só que o vídeo de hoje, por conta do vídeo passado, a minha equipe falou assim, cara, você tem que explicar um pouco mais sobre isso, porque você não falou isso nem pra gente, imagina pro povo, você tem que explicar um pouco mais sobre isso. E é um tema muito complicado porque é muito difícil você entender que você é. Mas quando você descobre, parece que você fica em choque. E você fala, mano, eu preciso mudar isso. Que é sobre alienação. Eu lembro até hoje, quando, antes de mais nada, a gente vai falar sobre o Mais Esperto que o Diabo hoje. A gente vai falar de verdade sobre esse livro. Porque é um livro que eu acredito que todo mundo é despertado nele, sobre alienação. E eu lembro até hoje, quando eu li esse livro, eu já li ele acho que 2 ou 3 vezes. Eu acho que 2, não lembro. Eu sei que na segunda vez que eu li, eu escutei ele ao mesmo tempo. Li três vezes. Eu li 2 vezes em PDF e em uma livro físico, se não me engano. Deixa eu ver. Mudando, 2. 2, de verdade. 2, eu li uma em PDF e a segunda eu li em PDF também. Só que eu li de um jeito que consegui grifar e escutei ao mesmo tempo. Então foi 2 vezes. Eu não li esse livro aqui, por mais que eu comprei, porque é um livro obrigatório na sua casa. Anota isso. Isso é um livro obrigatório na sua casa. Matheus, mas eu já li ele em PDF, não tem problema. Compra ele. Alguma hora você vai ter que ler de novo. Eu lembro que a primeira vez que eu li, cara, eu fiquei em choque, porque eu falei assim, eu vivi uma vida de alienado. Notoriamente eu vivi uma vida de alienado. Era assustador, assim, as coisas. E eu lembro que eu tinha saído do emprego, por mais que eu tive uma postura boa, eu não consegui reverter isso de uma forma certa. E por mais que Deus usa até as coisas em propósito para um propósito. E nisso eu catei e eu lembro até hoje, quando eu li a parte sobre alienação, eu tinha acordado tarde, mentira. Eu já tava começando a viver uma vida próspera. E só pra você entender, você não vive uma vida próspera com dinheiro. Você vive a vida próspera antes do dinheiro e o dinheiro só chega. Isso é muito uma mentira da sociedade, achar que você é rico com dinheiro. Você é rico antes de ter dinheiro. O dinheiro só acompanha quem tem a mentalidade pra ele. E isso você vai começar a quebrar sobre alienação hoje. E aí eu lembro que eu já tava acordando tal cedo. Eu sou que defende acordar às 5 horas da manhã, porque foi uma coisa que mudou minha vida. Então eu defendo, pelo menos pra você dar um puff, um boom. Depois se você quiser acordar 7, 8, não importa. Mas primeiro pra você mudar coisas na sua cabeça, eu defendo, de verdade. Eu sou totalmente a favor. E eu lembro que eu tava lendo esse livro, eu tava na varanda, eu morava na chácara dos meus pais de favor, e eu tava na varanda lá, tava nascendo o sol, era umas 7 horas da manhã, e eu lendo ele, folhando, e a hora que ele falou sobre alienação, cara, eu quase caí pra trás. Eu falei, por mais com tudo que eu tenho mudado e revertido na minha vida, eu já tinha estudado sobre crenças limitantes, sobre bloqueio, sobre várias coisas. Só que eu nunca tinha escutado falar sobre alienação. E talvez você está escutando esse tema agora. E é por isso que eu indico você ler esse livro. Porque eu sou um cara que não gosta de ficar falando o que eu li fui eu que falei. Não, por mais que eu aprenda e fale as coisas aqui, eu gosto de indicar para você ler também. Então, foi nesse livro que eu aprendi tudo que eu vou falar nesse vídeo. E aí, quando eu li aquilo, eu falei assim, cara, mas como que eu faço pra deixar de ser? A primeira vez que eu vi ele assim, ele falou assim, olha, é uma entrevista, né, eu vou te dar um spoiler do livro. Napoleão, ele consegue fazer uma entrevista com o diabo, ele era um jornalista. Então ele entrevistou umas 25 mil pessoas pra fazer a primeira fórmula de sucesso que já existiu, que foi dele. E aí ele entrevistou toda essa galera, só que ele não conseguia fechar a fórmula, ele não conseguia fazer com que aquilo fosse, por mais que as pessoas colocassem em prática e desse certo, ele não conseguia colocar em prática na vida dele mesmo, porque ele falava, falta algo, e ele não conseguia ir. Isso fala no livro. E aí nisso ele consegue uma entrevista com o diabo, que, posso falar a verdade, eu acredito de verdade que ele fez. Não é misticismo, não é nada, eu acredito de verdade que o diabo apareceu na frente dele e ele me entrevistou o cara. E aí nisso o diabo começa a falar, não, eu alieno as pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo. Você quer saber a verdade? Então toma. E, mano, é um livro assustador, assim, de tantas verdades que acontecem. Eu tenho certeza que foi porque um homem não consegue tirar essas palavras. Um homem não consegue pensar nessas estratégias. Então eu tenho certeza que ele entrevistou. É certeza absoluta do meu coração. Tô falando pra você. Pode até me achar doido, mas eu tenho certeza. E nisso que o diabo começa a falar, o diabo fala assim, olha, eu tenho 98% do mundo, da população mundial, pertence a mim.
Eles são alienados comigo, eu domino, eu comando eles. Eu tô na mente deles por medo, através da ansiedade, através da depressão. Eu tô através de qualquer coisa que bloqueie eles, eu tô lá. E eu fiquei assustadíssimo com isso. Eu já não me via mais como tanto amarrado, eu via que era fácil desprender. E aí o Napoleão perguntou pro diabo assim, uma pergunta, um diálogo deles. Mas como que a gente reconhece esses 2%? Como que a gente reconhece uma pessoa que não é alienada? Aí o diabo falou assim, é muito simples. Você, para reconhecer um não alienado, é só você ver a casa que ele mora, o salário que ele tem, o lucro que ele tem, a empresa que ele tem, o carro que ele anda, as coisas que ele faz, a família dele é boa, as atitudes dele. E eu comecei a ficar assustado. Falei, cara, então a riqueza é realmente muito importante. A riqueza realmente é uma coisa nobre, é uma coisa divina. E muitas vezes a gente deixa levar e se aliena a coisas tão pequenas e tão poucas e tão fracas e tão frágeis. E eu tive uma grande crise nessa época, assim. E aí ele começa a falar assim, ó, é muito simples você alienar uma pessoa. Primeiro você coloca um medo, lá pros 2 anos de idade, os 3 anos, até os 8 anos. Depois você vai alimentando esse medo com circunstâncias ao redor dela. Então, você tem que não pode andar na rua às 10 horas da noite, porque é perigoso. Aí a pessoa vai lá, desobedece um dia, vamos supor, e anda na rua, e bem nesse dia, ele fala assim, eu coloco um dos meus assistentes para andar lá na rua, só para assustar ela. Pronto, colocou medo, e aí coloca um negócio chamado ritmo hipnótico, que é aquela coisa que é natural. A pessoa entra num ritmo onde ela tá no hipnose. Onde ela tá, tipo assim, vivendo por viver. Então, por exemplo, ela tem medo. Então ela sempre vai ter medo. E o medo vai puxar medo. E as circunstâncias vão puxar circunstâncias. E ela vai viver nesse ritmo. Eu falei, cara, como é assustador isso, velho. Como é perigoso. E aí, é engraçado que o Napoleão pergunta, mas quem que aliena essa galera? Não é possível. Como que você vai descer lá e vai alienar as pessoas? E ele falou, não, amigo, eu tenho meus agentes. Ele falou assim, as pessoas que mais alienam, é o próprio Diabo falando isso, as pessoas que mais trabalham ao meu favor são pais, professores e pastores, líderes espirituais, padres, pastores. E eu comecei a refletir na minha vida, e eu quero que você reflita, enquanto eu tô falando desse vídeo aqui. Eu comecei a refletir na minha vida, a partir do momento que eu li isso, eu falei, cara, quantas vezes eu fui bloqueado por essas pessoas? Não porque eles queriam, mas por situações a nada a ver. Por exemplo, por professores. Eu tive professores ótimos, mas eu tive muito professor merda. Muito professor bosta. Muito professor nada a ver. E aí ele começa a falar assim, cara, esses professores, eles nem sabem o que eles estão ensinando. Os alunos nem vão usar isso na vida, eles só estão lá para bloquear os alunos mesmo. Pastores, quanto pastor lixo eu já tive, com todo respeito. Quanto pastor nada a ver, de só falar merda pra mim. Um dia eu tentava fazer, eu tentava avançar, eu tentava ir, e o pastor vinha e me criticava e me botava de banco. É um ambiente, o mundo é um ambiente onde já tá canalizado, já tá enraizado essa cultura da alienação. E se você não começar a tomar cuidado, você também é um alienado. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, porque eu quero que você seja liberto disso, quero que você tenha essa liberdade. Amigo, você pode ser livre em todas as áreas, mas se você não for livre na mente, você é o mais preso possível. Não tem como. Você tem que fugir disso. E nesse livro ele fala várias formas de como você se livrar da alienação. Por exemplo, tem um tema aqui que ele fala sobre educação e religião. Como que a gente faz para ser uma religião forte? Aí o Napoleão Hill fala, mas toda escola é ruim? Toda religião é ruim? Ele falou assim, não, tem um padrão. Tem um modelo em que se as escolas e as igrejas focassem nisso, eu tava na merda. Porque a escola e a igreja e a casa são ambientes onde cauterizam a mente da criança. Cauterizam não, mas serve para cauterizar também. Mas é onde ensina desde cedo. Onde tudo que a criança aprender, onde todo jovem aprender, ele vai relevar pro resto da vida. Então, se nas escolas, na igreja e na casa ele já aprende a ter medo, imagina pro resto da vida dele. Então é por isso que o diabo insiste nisso, avança nisso. Posso te falar uma coisa? O diabo ama mais a sua vida que você mesmo. Ele quer você se ferrar, e ele ama isso. Ele ama a sua vida, porque senão ele não te perseguia tanto. E aí o diabo fala assim, cara, se eles investissem nas escolas nesse ponto, eu tava na merda, porque aí era, 40% já não era mais da minha conta.
Aí as igrejas, se elas parassem de falar tanto sobre medo de ir pro inferno, medo disso, medo do diabo, medo do sei o quê, medo do mundo espiritual, eu tava mais na merda ainda, porque eles iam saber que eu sou só um espírito. Eles iam saber que eu não tenho controle nenhum da vida deles. Eu posso te falar uma coisa? O diabo, ele não tem poder nenhum pra tocar na sua vida. Sabe onde ele tem dominância em você? Na sua mente. A partir do momento que ele entra na sua mente, ele domina o seu corpo inteiro. Tem um personagem da Marvel chamado Professor Xavier. O Professor Xavier, ele não anda, ele é cadeirante. Ele não tem força nenhuma, você olha pra ele, qualquer um ganha na guerra de braço com ele. Ele aparentemente é um cara frágil, só que ele é um dos mais poderosos de todo o universo Marvel. Por quê? Porque ele consegue entrar na mente das pessoas. O poder do diabo se parece muito com isso, por incrível que pareça. Não é que eu tô falando que o Professor Xavier é um diabo, nada a ver. Eu tô falando que o diabo, ele só tem um poder, praticamente, que é ele entrar na sua mente, e se você deixar, e começar a instalar medos, começar a instalar coisas, começar a instalar detalhes. Ele instala sementes. Ele vai lá e coloca uma semente, ó, a semente do medo, a semente da dúvida, a semente da inconstância, a semente, e a semente vai criando, porque você vai regando essa própria semente. Aí já era, amigo. Mateus, como que eu faço pra deixar de ser alienado? Primeiro, você vai comprar esse livro, ou você vai ler em PDF, como eu fiz. Eu não tinha dinheiro pra comprar ele. A primeira vez que eu li, as duas vezes que eu li em PDF. Não tem que ter desculpa, amigo. Hoje em dia a internet tá aí pra ou ferrar de vez com a sua vida, ou fazer você bombar na vida. Você pode escolher. A internet é uma arma poderosa, tanto para te destruir, quanto para fazer você ganhar a guerra. E aí você vai começar a entender detalhes que podem transformar uma geração. Eu quero que você deixe de ser alienado hoje. E mano, eu só não coloco o PDF aí embaixo, eu tenho o PDF. É porque você tem que tomar uma postura na sua vida, você tem que tomar uma decisão. Vai atrás. Cara, na Amazon deve ter R$40 esse livro aqui, R$30 esse livro aqui no máximo. E é uma das maiores obras já feitas. Mateus, como que eu deixo de ser alienado? É fácil. Comece identificando medos que você tem. Comece identificando setores da sua vida que não estão parados. E começa a querer avançar, querer crescer, querer ir para frente. Mateus, mas você fala muito sobre riqueza, muito sobre dinheiro. É muito simples. Os alienados não têm grana. Todo mundo que não é alienado com certeza tem dinheiro. É que você não consegue pensar nisso, porque você é alienado. E tá tudo certo, eu já fui também. Eu quero que você pare de ser. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo tão polêmico. A única tarefa desse vídeo é comprar ou baixar em PDF, qualquer coisa, esse livro. É a única tarefa que eu te passo. Fechou? O vídeo vai ficando por aqui e espero que esse vídeo possa impactar a sua mente. E a sua mente, sua vida, seu coração, qualquer coisa. Mas se impactar pelo menos um, tá bom. Fechou? Tamo junto e até a próxima.